nenhum sentido. Paciente no pós-operatório imediato, nem chegou no CTI de uma cirurgia complexa, você já colhe um monte de exame. Claro que vai dar tudo alterado, ele acabou de sair de um trauma cirúrgico. Então, o momento exato de fazer a solicitação, o momento exato de usar, ter o melhor uso dos exames de diagnóstico, faz toda a diferença na vida do paciente. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo grandes celebridades, sempre privando pelas cabeçadas, apesar da grande maioria deles ficar aqui trazendo um monte de título, um monte de troféu e um monte de conquista, mas a gente já sabe que a gente aprende com os erros e eu tenho que ficar perturbando esses queridos convidados para isso acontecer. Hoje, agradecimentos mil à minha querida amiga Cida, que conseguiu me conectar a mais esse ícone da saúde nacional, doutora Andréia Lamusa, médica hematologista e grande gestora, hoje superintendente de relacionamento aí médico no Rio, da DASA, passagens aí por UHG, Redditor, outra passagem passada por DASA, três presentes aí de filhos aí que ela deixou nessa história, estava me relatando aqui, amante aqui das quatro patas aqui dos cachorros, muitas histórias boas para a gente escutar e aprender. Fala, doutora Andréia, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para a Cida. Sempre merece milhões de beijos. Cida é uma querida, já passou por aqui, já participou, deixou aí sua jornada e só agradeço que Cida fez mestrado comigo lá na GV e no Esquité. Sim, Foi muito legal. Uma pessoa ultra, ultra, ultra do bem que merece nossos milhões de elogios, né? com toda certeza. Maravilha. Andréia, me diz um negócio. Como é que tá hoje posicionado aí essa história do relacionamento médico da DASA no Rio de Janeiro? Como é que é esse mercado? Ou qual é o tamanho desse teu problema hoje? Não acho um problema não, viu? Para começar, eu gosto muito de atuar nessa área. Quando eu fui chamada, fui convidada para assumir essa posição, o briefing foi muito claro. A DASA é uma empresa que cresceu incorporando laboratórios, né? Começou na época só com diagnóstico, depois entrou com a parte toda de diagnóstico por imagem e, mais recentemente, aquisição de hospitais e Uhum. a criação de um serviço de oncologia. Como tudo isso foi muito rápido e existe muita iniciativa dentro da companhia de fazer link entre essas áreas para de fato servir e atender como um ecossistema, o meu papel como relacionamento médico é mostrar esse link, esse ecossistema para o mercado, ou seja, encontrar oportunidades no mercado junto com os nossos médicos parceiros para entender que a jornada do paciente pode se completar dentro dessa estrutura ou com parceiros da estrutura, mas que a gente tem um serviço completo, um time muito bem preparado e que eventualmente as pessoas desconhecem porque não tem ainda na memória, não houve ainda a possibilidade de entender que diagnóstico fala com o hospital, que fala com oncologia, e dessa forma a gente consegue acompanhar a jornada, trazer desfechos, melhorar custo, otimizar tempos, e isso sempre, sempre junto com o nosso médico parceiro. Então, a ideia não é uma verticalização, mas é uma parceria para a gente trazer melhorias dentro do sistema e entender que nós todos estamos aqui construindo uma coisa diferente que é necessária no mercado de saúde hoje, né? A gente precisa disso. Tá, e qual é a grande diferença? E qual hoje, no teu ponto, a maior força dessa nova DASA, comparando aí a tua DASA do passado, quando você fez a tua primeira jornada para a empresa hoje, tamanhos aí completamente diferentes, né? Tamanhos, missão, estrutura.
A essência é a mesma. As pessoas são focadas realmente no paciente. Às vezes a gente vê missão, visão, valores de empresa muito pendurado na parede, mas na prática você Uhum. não vê isso dentro da cultura organizacional. A cultura é muito voltada para pertinência. Eu quero fazer exame sim, mas eu não quero fazer exame que não sirva para nada. Eu quero ajudar o prescritor a solicitar a melhor solução para o seu paciente, os melhores diagnósticos a gente precisa fazer sem excessos, mas com muita pertinência. Mas a empresa saiu desse cenário de diagnóstico para uma empresa muito maior e com muita inclusão digital, com muita tecnologia embarcada. Então, a gente tem inteligência artificial embarcada, tem algoritmos para ajudar o médico radiologista, por exemplo, a identificar precocemente tumores, e a partir daí a gente consegue fazer a navegação de forma mais eficaz e com diagnósticos precoces, melhorando o desfecho, melhorando o custo, melhorando, obviamente, a qualidade de vida do paciente. Então, tudo isso está embarcado dentro desse ecossistema. A gente tem um laboratório em parceria com a PUC de biodesign, onde a gente faz impressão 3D desde da sala de aula ali para ensinar aluno, para ter uma parte didática, mas também para assistência, para ajudar o cirurgião a fazer planejamento com mais detalhe, com mais precisão. A gente tem metaverso, a gente tem realidade aumentada, e isso vem sendo feito de forma prática e rotineira dentro da estrutura de diagnóstico e dos hospitais da DASA. Não é uma teoria, né? A gente brinca assim, isso não é mais teórico, o futuro já está aqui. A gente só precisa ganhar escala com essas soluções, mas isso é muito diferente do que tinha no passado. Foi, obviamente, uma evolução de anos. Eu saí da Uhum. DASA da primeira vez em 2011, de lá para cá, já passou muito tempo, muita coisa aconteceu no mercado de saúde. Mas ela se estruturou, a empresa se estruturou para oferecer essa solução integrada com dados, tem um banco de dados enorme, onde a gente consegue fazer uma captura muito grande de informação para ajudar os médicos e os pacientes aí a ter o melhor desfecho. Essa questão do tempo é meio impressionante, né? Você olha para trás, teoricamente foi ontem, né? Mas rápido, mas é bastante tempo para mudança, né? Com certeza. Tecnologia, então, nem se fala, né? A gente Nem mal se fala, nem acompanha. se Quando eu cheguei fala. na DASA, fui visitar o laboratório de biodesign, me falaram de metaverso, realidade aumentada. Eu falei, peraí, gente, eu não estou nem entendendo o que vocês estão falando. Quando você vê aquilo acontecendo de verdade, meu Deus, por que que isso não está tão mais espalhado do que está aqui, né? Está muito concentrado nesse laboratório. Vamos divulgar isso mais, vamos mostrar, achar outros usos. E os caras são geniais, eles fazem ações sociais, tem muita coisa acontecendo ali Não, dentro. eu sinceramente eu amo a tese assim de vocês. Eu acho muito legal essa questão da tecnologia, a questão do paciente no centro do cuidado, né? Toda a questão de valor que vocês buscam, a história toda de diversidade, né? Para encontrar as melhores ideias, para você pensar fora da caixa, né? É muito, muito bacana. Obviamente que tem o grande problema de grana, né, de resultado financeiro, então óbvio que é uma conta difícil de girar, e acho que um modelo, né, a grande mudança que eu acho que a gente precisa ter, né, e de certa forma está tendo, e acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito relevante para de alguma forma a gente ter uma mudança, mudar a cabeça de todos os stakeholders, né? Todos os componentes, a gente tem que fazer o nosso sistema para o paciente, né? Sem dúvida, assim, as ações isoladas, né, locais, elas não escalam, né, para o cenário do mercado como um Exatamente, todo. verdade. Por mais que você tenha iniciativas que você demonstre, inclusive, Sim, sim, que sim. existe uma diferença em relação a desfecho, a valor, a percepção, a custo, né, que é importantíssimo, óbvio, né? Isso não escala muito e tem uma relação de confiança que precisa melhorar muito nesse cenário, Total. né? O mercado é muito fragmentado, tem muita desconfiança entre os players, né? E isso acaba naturalmente elevando o custo. Mas quando vim para a DAS, eu fiquei muito feliz porque eu vi que isso está acontecendo.
está acontecendo dentro da empresa. Lógico que tem desafio de Sim. custo, esse crescimento rápido trouxe desafios financeiros, mas tá indo no caminho certo. Eu acho que isso tudo vai ser superado e o mercado precisa enxergar, não a DASA somente, óbvio, mas que existem outras formas e precisam existir outras formas e outro regramento para ele funcionar. Está esgotado, todo mundo já falou isso, provavelmente para você, todas as entrevistas que você fez, isso é uma unanimidade, mas a mudança precisa de regramento e precisa ser completa. Não adianta ter ações isoladas achando que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. É sempre Isso é um bom pouco. ter, né? Isso É sempre bom é, ter. isso é sempre um lado animador do caos, né? Então, É. É. o grande desespero qual é o momento da virada, né? Esse que é o grande ponto, né? Pois é, mas tem muito desafio, um sistema muito complexo, né? Se fosse fácil Muito, de muito. resolver, já estava resolvido, obviamente, né? Você tem um mercado onde 90%, se eu não estou enganada, dos planos de saúde são coletivos, né? Uhum. Empresariais. Existe um turnover muito forte dentro das empresas, esses planos mudam também, de acordo com a sinistralidade, com uma velocidade muito grande. E aí a pessoa não se fixa ali, né? Você vê outros sistemas de saúde pelo mundo, aonde você não, o seu plano de saúde não depende do seu emprego, ele é a sua poupança. Eu tive a oportunidade de estudar alguns modelos, porque eu faço, nem te falei isso, eu faço uma pós-graduação em saúde pública, termino agora em julho, se Deus quiser. E não, porque é puxado, a carga horária é puxado. Mas Peraí, não, deixa eu contextualizar. Estamos gravando dia 11 de junho, 2024. Você acaba esse mês ainda ou mês que vem? julho, início de julho, na verdade, eu estou na minha Ah, última então você matéria. tem 2 meses aí de pressão. Tive aula ontem e vou ter aula amanhã à noite, até às 11 da noite. Mas é um curso que eu gostei muito de fazer. Eu sou uma apaixonada pelo SUS, eu acho o modelo, especialmente da atenção primária na saúde pública, excepcional. A gente Uhum. tem muita coisa no mercado privado para aprender com a estratégia de saúde da família, na minha opinião, e vice-versa, né? O mercado privado tem muito a oferecer para o mercado público também quando a gente conseguir chegar num momento em que essas parcerias público-privadas aconteçam de uma forma mais fluida. Mas pensando nos modelos de saúde de outros países, não existe essa cultura, né? Primeiro a pessoa entende como é meu e eu tenho que cuidar dele. Eu não vou perder daqui a 2 anos e por isso eu vou começar a fazer todos os exames que eu preciso, todas as consultas que eu preciso, Sim. porque daqui a pouco eu não tenho mais. Então é muito complexo, né? Passa pela cultura da emergência, de procurar o pronto-socorro quando eventualmente você pode ter uma assistência até melhor ambulatorial, mas às vezes não está disponível. Então, tem muita coisa para ser mexida nesse mercado para ele trabalhar de forma diferente, mas isso é necessário, tem muita gente boa falando sobre isso. Eu não acredito que a gente vá ficar muito tempo mais nesse modelo que a gente está hoje, né? Eu espero, né, que eu consiga Não, ver. até pegando essa tua deixa do benefício do público e do privado, né? Eu gravei uma vez com o Gonçalo, o Vecina, e o Gonçalo tem uma frase que é muito boa, né? Que tipo, é óbvia e tudo óbvio tem uma dificuldade, depois que é falado, parece que é óbvio, né? Mas que é que não existe sistema público e privado, né? Existe sistema de saúde e ambos têm que funcionar. E como ele, poxa, foi toda a carreira dele sanitarista e ao mesmo tempo foi superintendente do Sírio, né? Então teve que trabalhar com gestão e tudo mais e equilibrar e encontrar resultado financeiro é uma pessoa que tem uma propriedade para falar e uma bagagem Sim, maravilhoso. magnífica, né? Isso é muito relevante, né? E eu concordo contigo. Acho que a gente tem que encontrar aí um meio do caminho nessa história. E começando pelo início, André, me conte, da onde que você sai, como é que é a estrutura familiar, jornada começa toda como? Começa quando eu termino a residência, eu fiz residência em hematologia. Não, pera aí, não, pô, lá atrás, pera aí, não Cheguei vem lá com de isso não, bebê, de não criança. pula não, eu quero origem familiar mesmo.
Pais Tá certo. ausentes, presentes, como é que começa Pais tudo? super presentes. Meu pai trabalhou a vida inteira, né? Aquele modelo familiar da década de 70, né? Pais, a mãe em casa cuidando dos filhos, mas sempre muito aguerrida ali. Toda vez que a gente precisava de um pouco mais de dinheiro, a minha mãe arrumava alguma coisa para fazer, para ganhar alguma coisa para complementar o orçamento familiar. Então, minha mãe foi maquiadora, minha mãe fez comida para fora quando a gente era adolescente. E meu pai sempre trabalhou muito, trabalhou durante muitos anos. Ele é formado em administração de empresas e trabalhou muitos anos na falecida Mesbla, que agora Uhum. reviveu aí na online, né? Mas ele chegou, fez carreira, entrou como office boy, saiu como diretor executivo. Ele hoje tem 89 anos, continua trabalhando com consultoria de empresas, é Que uma pessoa legal. extremamente lúcida e de vez em quando me manda um paper sobre gestão de alguma coisa, dá uma lida nisso aí que está super interessante. Então, eu tenho esse privilégio, né, de ter pais vivos, saudáveis, lúcidos e trabalhadores. A minha mãe é dona de restaurante, com 81 anos, trabalha todos os dias, vai lá, ajuda o cozinheiro, faz comida, vai no salão, conversa com as pessoas. Então, esse foi meu ambiente familiar. Eu sou de uma família de 4 filhos, somos 2 mulheres e 2 homens, e E, vo- acabei e fazendo. você está em que posicionamento dos quatro? Eu sou a segunda. Eu tenho uma Tá, irmã mais velha e os meninos são mais novos. Mas os tá meninos bom, é ótimo, né? tá bom, tá É, bom. Não, nunca vai deixar de ser, né? e a medicina veio por pura intuição, assim, não tinha nenhum médico na minha família. Na verdade, eu queria fazer medicina, mas eu nunca tive, desde criança, esse desejo assim, eu quero ser médica. Não era uma convicção na minha vida. Uhum. Eu escolhi medicina porque eu achei que eu ia ficar bem ali. Eu gostava da ideia de lidar com pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa de adolescente que sonha em um dia para Disney, eu queria fazer oceanografia. Eu achava o máximo trabalhar com mar, mergulhar, ver os oceanos e tal. E na época que eu fiz vestibular, as provas eram separadas. Você tinha um vestibular unificado, que era Unigran Rio, Sesgran Rio, Unigran Rio, Vocês guerreiros. Sesgran Rio, e tinha o vestibular da UERJ, que era separado. E a oceanografia foi o que eu escolhi para fazer o vestibular da UERJ. Passo nos dois, passo para a UERJ Oceanografia, Fundão Medicina. A minha mãe quase me estapeou, porque eu fiquei na dúvida. Se você tá louca, quem sabe o que que é oceanografia? Não dá nem para falar essa palavra. Você vai fazer medicina no fundão, você não vai abrir mão disso. Então eu fui por pura pressão, mas não me arrependo. Eu tinha muita vontade também de ser médica. Não, não, mas peraí, você mergulhava ou não? Nada, nada. Eu gostava de mar, eu vivia na praia, mas eu não tinha nenhuma. Foi puro romantismo. E foi bom, porque eu optei, obviamente, para ser médica, né, para fazer medicina no fundão. E um amigo meu, que na época, assim, um ou 2 anos depois, fez vestibular para oceanografia, passou, e me ligou um tempo depois e falou assim: que bom que você não foi, porque é um trabalho super burocrático. Naquela ocasião, especialmente as mulheres ficavam muito dentro de escritório, não iam Uhum. muito para o mar. Você vai acabar parando numa plataforma de petróleo, ficar lá morando 15 dias. Falei, então tá bom. Então eu fiz a escolha certa. Mas foi um dilema na minha vida. Eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular. A gente não tem ideia do que é da vida com essa Verdade. idade, eu pelo menos não tinha. Mas gostei. Durante a faculdade, eu tive muitas dúvidas, não de ser médica, mas a forma como a medicina se apresentava para mim. Eu gostava muito de gente, eu não gostava tanto de doença. Só que eu acabei fazendo uma especialidade em que, na minha época, quase todo mundo, infelizmente, tinha um desfecho muito ruim, que era a Uhum. hematologia. Esse cenário mudou muito nos últimos anos, eu não sei nem mais sentar numa mesa para atender um paciente de hemato, porque eu exerci durante muito pouco tempo a clínica, né, da hematologia, mas era muito sofrida a especialidade. As pessoas ficavam muito graves e muitas delas morriam. E a gente sofria, eu sofria loucamente. A minha primeira Mas você foi direcionada para hematologia, por exemplo? foi, por exemplo, eu fiz medicina no Fundão, o serviço de hematologia do Muito Fundão bom, era né? exemplar.
Na época, o Dr. Halley Pacheco de Oliveira era o Uhum. catedrático e era uma pessoa extremamente. Era um professorzão, né? Aí ele andava, a gente brincava que era Halley e seus cometas. Ele andava toda aquela lunada atrás, a gente ficava ali horas ouvindo ele falar, aprendendo um monte de coisa. O staff era maravilhoso também, então você acaba embarcando assim: ó, essa foi a especialidade que eu mais me identifiquei. E de fato foi. Eu não Uhum. queria fazer cirurgia, de cara eu já descartei. Mas o meu barato era ficar ali com os pacientes, atendendo, cuidando, e era muito sofrimento, né? Minha primeira paciente era uma menina de Uhum. 15 anos com uma leucemia refratária. Eu chegava em casa chorando todo dia, quase desisti da especialidade. Mas no final acabei completando a residência, mas fui trabalhar em laboratório. Me chamaram para trabalhar no Lâmina na época. Existia uma metodologia nova na ocasião, que só o Lâmina, como privado do Rio de Janeiro, tinha o equipamento, que era a citometria de fluxo, e tinha um aparelho no INCA que tinha fila para usar, porque todos os pesquisadores, todo mundo queria fazer suas pesquisas, utilizar o aparelho para fazer novas descobertas aí. E eu acabei indo fazer depois mestrado no INCA também com esse viés aí da citometria de fluxo e com esse trabalho voltado mais para diagnóstico e laboratório. Então, eu fui naturalmente entrando em diagnóstico e me afastando E quando você foi para o Lâmina, quando te chamaram, você estava preparada? para O que, que, trabalhar em que era o teu laboratório. diferencial para te chamarem para o Lâmina? O meu Como é que diferencial você vê isso? eu já era mestranda no INCA e eu já fazia citometria de fluxo no INCA, na época que eu fui convidada para trabalhar no Lâmina. O dono Entendi. do Lâmina, na ocasião, era o chefe do laboratório do INCA, do laboratório de análises clínicas, Uhum. Dr. Isaías Oliveira. E ele me convidou e eu falei assim: eu topo. Na verdade, ele me chamou para chefiar o setor de hematologia do Uhum. laboratório, né, para, enfim, fazer o que eu já sabia fazer, que eu aprendi na residência. Mas eu falei, eu topo com uma condição, eu não quero deixar de mexer no citômetro, eu não quero deixar de usar e fazer diagnóstico de leucemia por citometria de fluxo. Então eu acabei assumindo também esse setor na ocasião. Mas eu acabei indo para laboratório e me fixando ali também, porque no meio do caminho do mestrado eu engravido de gêmeos. E na minha época, pacientes que passavam mal, obviamente que até hoje paciente oncológico, paciente hematológico, quando te liga e diz que está com uma febre, você não manda dar um remédio e vai dormir. Você, Sim. eventualmente, com muita frequência, tem que internar esse paciente. E eu sou da época que não tinha telefone celular, né? Era o tal do Teletrim, o BIP. Então, a minha vida era uma loucura. Eu não parava, eu tive a felicidade de passar um período curto, mas muito, muito educativo com os meus ex-chefes do Fundão, eles tinham um consultório juntos, era o consultório do professor Halley e eu fui trabalhar com eles. Só que a minha vida era uma loucura. Eu ia para Niterói para atender paciente, eu morava no Flamengo, ia para Barra, eu não parava. E isso você estava já no Lâmina e fazia Não, consultório, ou ainda eu não? saí da residência, fui fazer consultório com eles. E Nessa esse era teu projeto de ocasião, vida nesse momento? nessa Era a ocasião eu trabalhava em hematologia. terapia intensiva. Eu fazia Ah, você CTI. dava plantão? Dava plantão, aquele plantão de quinto ano que você faz, fui do Andaraí, passei Tá, pelo tá. concurso, aquilo tudo. A gente fica encantado com CTI quando passa pelo Andaraí daquela época que era maravilhosa. Era essa turma toda que você já entrevistou. Então, estava setada para isso. Só que eu engravido de gêmeos e começo a fazer um balanço da vida, assim, ou eu vou terceirizar a criação desses dois, ou eu vou mudar o rumo da minha formação aqui, porque eu não vou conseguir conciliar. Era realmente muito artesanal e muito trabalhoso. Eu tinha uma família muito presente, mas eu não tinha muita grana para bancar duas babás e mais uma empregada, né, que era o ideal para cuidar de gêmeos, eu não queria também delegar todo o Uhum. dia a dia, eu não queria perder esse contato com os meninos. Então, eu aí sim fui fazer mestrado, entrei na área de diagnóstico, o laboratório me chamou e a minha vida acabou se direcionando para esse caminho. Era uma vida mais regrada, trabalho com hora de entrar e hora de sair, à noite, no final de Você semana. conseguiu buscar isso, Andréia? Ou foi meio divino, aquelas conexões que vão acontecendo e te levando? Cara, quando eu resolvi fazer mestrado, eu já quis ir para a área de diagnóstico, mas eu conheci o dono do Lâmina dentro do INCA no meio do meu mestrado, então foi meio que divino. Aí apareceu uma oportunidade que eu não estava procurando, mas que foi muito boa para mim e eu fiz carreira dentro da empresa, né?
Em determinado momento, eu senti necessidade de começar a olhar a gestão fora da empresa, porque o Lâmina, eu fiquei no Lâmina durante um período, o Lâmina é adquirido pela DASA lá atrás, acho que foi no ano 2000, em 99. Que é um período? Quanto tempo você fica no Lâmina Eu sem entrei em ser DASA? 92, eu fiquei uns 6, 7 anos. Cara, um tempo, né? Só que dentro do próprio Lâmina eu fui mudando de área, porque como eu tinha muitos colegas de faculdade que estavam fazendo consultório, e eu conhecia muita gente, eu acabava entrando muito mais na área de relacionamento, ao invés de ficar só na área de produção, na área técnica, né? Entendi, Eu fazia muito entendi. essa ponte. E tinha, na minha ocasião, eu me lembro bem do ex-dono do Lâmina, do Alberto Rocha, que ele falava assim, que te atrapalha a sua formação clínica, brincando comigo. Eu falei, não, o que me ajuda é a minha formação clínica, porque eu consigo discutir um caso com um colega prescritor sem parecer que eu sou uma pessoa que não sabe nada de medicina, porque existia esse preconceito com a área, né? O médico que ia fazer laboratório, teoricamente, era a pessoa que não tinha conseguido ter sucesso na clínica privada e Uhum. tudo mais. E para mim foi opção. E eu estudava muito, eu gostava muito de clínica também. Então, eu questionava às vezes indicação de exame, ele queria me matar. Não faz isso. O médico pediu aí uma punção de medula óssea, um aspirado para fazer uma investigação. Eu falei, tudo bem, eu não me recuso a fazer, mas deixa eu discutir o caso, deixa eu entender o que esse paciente tem para poder contribuir, para poder ajudar. E eu acho que esse é o papel do médico que está na área de diagnóstico, né? Ele precisa ter um papel proativo aí no acompanhamento, no tratamento do paciente. É multidisciplinar essa conversa, né? Não é uma decisão isolada, tem muito a contribuir, até hoje, né? Óbvio. Mas na Não, época, isso é um debate gigantesco e maravilhoso, né? Cada vez mais essa questão do diagnóstico foi acontecendo um distanciamento e muitos dos sim. médicos que optaram para o diagnóstico eram médicos que falam, eu não gosto de paciente. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas tudo bem, vamos seguir o jogo, né? Você diminui o relacionamento, né? Para você deve ter sido um pouco ruim, você amava, né? Não, eu acho que me ajudou, porque você começa a mostrar. Até para quem tem esse posicionamento, e ainda tem pessoas com esse posicionamento, primeiro, você se ajuda, porque você troca informação, você cresce como profissional. Sim. Segundo, você ajuda a companhia, você ajuda a empresa. A empresa cria uma estrutura onde os médicos ou as pessoas, os profissionais de saúde que estão aqui, tem pertinência no que falam, sabem o que estão fazendo, tem formação nisso. E cada vez mais o diagnóstico está muito diverso e complexo. É muito difícil acompanhar tudo que acontece de novidade na área de diagnóstico. Ter um especialista para te apoiar no consultório, no momento que você precisa tomar uma decisão, é tudo de bom. Então, isso naturalmente foi mudando. Na época que eu entrei, era difícil até o diálogo com o médico que prescrevia, que solicitava exame, porque a gente tinha muito cuidado de não parecer que a gente estava invadindo a conduta dele, né? Eu não estou te ligando Uhum. para criticar a sua conduta, eu estou te ligando para te ajudar a enxergar um caminho que eventualmente apareceu agora, depois que o exame foi realizado, enfim. Teve todo um desdobramento, uma técnica para fazer isso. A gente criou uma estrutura dentro da empresa de relacionamento médico e hoje é normal, todo mundo tem essa área funcionando para aproximar as pessoas, né? Eu brinco aqui que eu sou uma grande influencer, não digital, sou uma influencer personal, que eu Não, rodo total. muito, né? Eu não fico Não, trabalhando demais. o legal é que você foi construindo isso daí durante toda a tua trajetória, né? Sim, mesmo entrando na gestão de operação, que eu gosto muito de botar a mão na massa, né? Quando eu não estou hands-on ali, eu fico meio nervosa, porque eu gosto de processo, eu gosto de fluxo. Hoje o meu papel é muito mais relacional, mas eu dou muito palpite. E isso é muito bem compreendido entre as partes, porque assim, se eu preciso receber uma demanda e eu enxergo uma melhoria de processo, eu preciso levar isso adiante. Eu não posso ficar ali de garçom, né? Só perguntando o que que o senhor deseja. Eu tenho que realmente fazer uma transformação a partir de uma demanda. Claro que não vou fazer isso sozinho, eu vou sugerir junto com o time que está ali na operação, fazendo a coisa acontecer. E a gente tem feito um trabalho muito legal juntos aqui, eu estou gostando muito. Como é que você viveu um momento, Andréia, em que a gente diminuiu. Eu ia colocar que a gente diminuiu a importância clínica, mas acho que não é nem esse o ponto. Eu acho que a gente aumentou a relevância do diagnóstico, até pelo modelo.
de fazer os atendimentos mais rápidos, e aí de pedir exame, e isso, a meu ver, foi negativo para o paciente, e mas ao mesmo tempo teve um aumento de exames e isso teve uma importância positiva para vocês em aumento de receita, acredito eu. Como é que você vê isso? Como é que foi passar por essa transição? O diagnóstico se sofisticou muito, né? Você tem hoje medicina de precisão, você consegue tratar câncer na minha época, leucemia, linfoma na minha época, você tinha três, quatro subtipos. Hoje não dá nem para acompanhar todo o desdobramento e como isso faz diferença na hora de escolher o melhor tratamento para o paciente. Então, a gente sempre fala, e eu acredito cegamente nisso, precisa sempre ter pertinência na solicitação dos exames. Uhum, Hoje, por acaso, eu tive a oportunidade de assistir uma mesa sobre avaliação pré, per e pós-cirúrgica, aonde a maior parte das pessoas que estava ali falando falou o tempo todo de anamnese, exame físico, entender a história do paciente. Nós participamos como laboratório desse debate e a nossa fala foi: a gente não quer fazer exame que não seja necessário, então não faz nenhum uhum, sentido paciente no pós-operatório imediato, nem chegou no CTI de uma cirurgia complexa, você já colhe um monte de exame. Claro que vai dar tudo alterado, ele acabou de sair de um trauma cirúrgico. Então, o momento exato de fazer a solicitação, o momento exato de usar, ter o melhor uso dos exames de diagnóstico, faz toda a diferença na vida do paciente. E eu acho que quem está dentro do laboratório, técnicos, multiprofissionais, médicos, tem esse dever de mostrar para o uhum. mercado, para as pessoas que estão ali na linha de frente, assim, eu posso te ajudar muito se a gente tiver uma parceria boa aqui, né? Uma conversa que vá realmente colocar o paciente no centro. Se a gente fizer isso, a gente não vai errar. A chance de errar é muito pequena, né? Então, o diagnóstico cresceu muito, se sofisticou muito, as empresas cresceram muito. É muito difícil você fazer isso de forma caseira. Hoje em dia, você precisa de escala para ganhar dinheiro, né? Você Uhum. precisa de volume, você tem um custo fixo muito alto, você tem muita tecnologia embarcada, você tem muitos recursos humanos embarcados, então você precisa ter escala para poder fazer resultado. E por isso, na época um parênteses aqui, quando o DASA chegou no Rio, teve muita resistência, né? Uma empresa grande vai matar os pequenos todos, não vai ter qualidade porque o volume é muito grande. Você ganha muita qualidade, ao contrário, você ganha muita qualidade quando você tem volume, porque você precisa ter tecnologia mais sofisticada, você precisa trabalhar com muitos controles. E na radiologia é a mesma coisa, né? Você tem que ter equipamentos de ponta e profissionais de ponta ali segurando o transdutor para fazer os exames, porque senão você não tira o melhor proveito do diagnóstico. Aí você fica fazendo exame à toa, às vezes você nem olha o resultado do que você mesmo pediu. Então não é isso que eu acredito e tenho certeza que não é isso que a DASA quer. E antes de você entrar especificamente nesse ponto aí do início da DASA, que eu acho super relevante de você pontuar, como é que estava o teu pessoal nesse momento? Você estava aí com 10 anos aí quase de lâmina, crescendo, tendo melhor reconhecimento, tendo melhor remuneração, provavelmente. Mas e aí? Como é que tava? As crianças estavam dando conta, ir em casa, casamento, ausência ou presença dos pais? Como é que estava esse teu lado aí, mulher, perante a super executiva aí que você tinha se tornado? Olha, eu acho que eu consegui conciliar bem esses papéis. Não sei se eu fiz todos eles muito bem, mas assim, eu não me senti angustiada, né? Essa coisa de, óbvio que você Legal. passa por isso quando seus filhos são muito pequenos, né? Não estou dando atenção, tem que deixar na creche, vou trabalhar. Obviamente você sente uma culpa, né? No primeiro sim, no segundo menos, no terceiro você não sente culpa. Eu, pelo menos, não senti culpa nenhuma. Mas eu sempre fui muito presente quando eu podia estar presente. Eu falei um pouco com você aqui no comecinho, né, antes da gente começar a gravar. Eu sou muito caseira, eu não sou uma pessoa de grandes Já tinha programas. cachorro já? Hã? Já tinha cachorro já? Eu tenho cachorro desde que os meus meninos são pequenininhos. Então, a gente sempre morou em casa, sempre recebeu muito a família. Quando você tem casa, sua casa acaba virando meio que o clube, a sede do clube da turma, né? Então, a minha vida sempre foi muito voltada para a família.
E não foi sacrifício nenhum, foi minha opção. O meu melhor papel, não tenho a menor dúvida, que é ser mãe. Não sei se eu sou uma boa mãe como eu gostaria de ter sido, ou enfim, como eu imagino que eu sou, mas é o que eu mais gosto de fazer, foi o que eu mais gostei de fazer. Então, eles sempre foram a minha prioridade. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu adoro trabalhar, eu não me vejo ficando em casa tão cedo. Eu tenho animação, eu tenho disposição, eu gosto das pessoas, eu gosto de ver as coisas se transformarem. Mas quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa. É simples assim. E eu estou com a família, com os filhos e tal. Eu acho que nenhum deles teve nenhum trauma. Minha filha faz terapia, mas não deve ser por minha causa, então tá tudo certo. Ela é médica também, ela entende o que eu passei. Teve um momento quando ela era pequenininha, minha filha mais nova, ela chegou a verbalizar que queria que eu fosse professora da escola dela. Porque eu falei, mas por que você quer que eu seja sua professora? Não, mãe, eu quero que você seja professora da minha escola para eu poder te ver, mas eu não quero que você seja da minha turma, não. Eu quero que você seja da turma do lado. Então, ela sentia a minha falta, mas eu sei que com o tempo ela passou a me enxergar como uma figura que ela admira, que ela se espelha. Hoje, sendo médica, acho que mais facilmente ainda ela consegue ter essa visão. Então, tá tudo certo, tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, tá tudo direitinho. Não, Mulher Maravilha. Quando consegue fazer isso, quando consegue dar uma resposta dessa, aí é só felicidade, né? Não, mas acho que muitas mulheres fazem isso, né? E eu tenho também o privilégio de ter uma pessoa comigo, meu marido me ajuda muito. Eu nunca fui a pessoa que chega em casa, vamos para a segunda jornada de trabalho, preciso lavar, fazer, passar, cozinhar. Não, a gente divide tudo. Hoje, obviamente, eu tenho a condição de ter pessoas em casa trabalhando, mas já teve momentos da gente ficar sozinho e você faz a comida, eu limpo a casa e as crianças ajudam. E assim, eu nunca fui a pessoa que teve que carregar o piano todo nas costas sozinha. Pelo contrário, ele me Uhum. ajudou muito e sempre, me ajuda até hoje. Está agora fazendo jantar aqui enquanto eu estou conversando com você. Bom, isso faz muita diferença na jornada, né? E nos cases que dão certo, isso é primordial. Isso é uma coisa que eu tenho É, visto. esse apoio, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Não tem jeito. Precisa, não tem O pessoal jeito. que trabalhou na minha casa, a minha funcionária aqui, que foi minha babá da vida toda, uma pessoa mais fundamental da minha vida. Se ela tivesse saído no meio do caminho, eu estava ferrada. Pessoa carinhosa, amicíssima dos meus filhos até hoje. Então, a gente tem essas bênçãos na vida, né? E conta um pouquinho pra gente aí, esse início de DASA. Fala um pouquinho aí do que você lembra de história dessa empresa aí que tá tão importante e relevante na tua vida. Olha, tem muita coisa, né? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção, né, quando a DASA compra os laboratórios do Rio, a DASA era uma empresa pequena de São Paulo, nasceu do Delboni Auriemo, né? O Caio Auriemo é o fundador da DASA, junta com Lavoisier, vem um fundo de investimentos que é o Pátria e começam a acontecer aquisições no Brasil inteiro. A segunda praça foi Rio de Janeiro, então Bronstein foi adquirido, Lâmina, que era a empresa que eu trabalhava, logo em seguida. E eu pude participar de toda essa ascensão da empresa, desse crescimento que era um crescimento frenético no começo. Era muita aquisição, praticamente de 2 em 2 meses a gente tinha uma notícia de que entrou uma nova marca. Então eu aprendi muito, porque todo esse desafio de fusões, aquisições, culturas diferentes, normatização de processos, TIs diferentes, sistemas diferentes. Foi um desafio muito grande. A empresa tinha um back-office bem estruturado e a gente tinha uma área que chamava de SWAT, que cada vez que tinha uma aquisição, essa turma se deslocava para os locais da aquisição para fazer a implantação, a incorporação. Então, todo esse processo de fusão e aquisição de empresas eu vivi no dia a dia. E aí vem também um aprendizado de que você não pode morrer de véspera, né? Porque toda vez que você vai ter uma fusão, uma aquisição, uma mudança dentro da empresa, cria insegurança no time, né? O que vai Uhum, uhum, acontecer? uhum, Vão juntar uhum. com outro que talvez tenha uma pessoa com o meu perfil e vai ter redundância e as pessoas começam a ficar paralisadas. Aí é a hora que você calma.
trabalha, entrega, tá todo mundo vendo você, nada muda 100% da noite para o dia. Esse era o discurso da DASA na ocasião, a gente não vai fazer uma grande transformação da noite para o dia. E, obviamente, as pessoas eram avaliadas no dia a dia para entender quem fazia sentido permanecer, quem não fazia. Naturalmente, as pessoas migravam para outras áreas. Então, esse aprendizado de resiliência e de focar na produtividade, eu consegui ter dentro da DASA por pura vivência, assim, eu estava ali, tinha que acontecer. Se não for desse jeito, ou eu vou infartar, ou eu vou sair, vou pedir para sair. E eu acabei ficando, fiquei lá 19 anos e vi todo esse crescimento até se tornar o que se tornou na ocasião e agora muito maior, né? Tem receita de bolo para implementar a cultura ou cada vez é uma nova? Eu acho que cada vez é uma nova, porque cultura você pode até pendurar na parede, mas tá ali no dia a dia, dentro da cabeça das pessoas, na forma como as pessoas se comportam. Então, isso é tão relevante porque você eventualmente vê uma empresa que tem uma cultura muito legal, que você vivencia aquela cultura, você vê aquilo na prática acontecendo, vem um outlier, uma pessoa diferente detona tudo, mas fica tão claro que aquilo é muito fora de propósito quando a cultura é forte. Quando a Uhum. cultura não é forte, pode realmente destruir uma empresa, uma pessoa que entra com um perfil muito Sim, sim. detonador, muito autoritário, enfim. Quando a cultura é forte, você percebe, e você querer transformar essa cultura para ela virar a sua cultura, também eu acho que é um cuidado enorme que você tem que ter, principalmente no mercado de fusões e aquisições. E eu acho que a DAS aprendeu muito isso no começo, né? Porque é óbvio que o ideal é que você padronize processos, que você padronize, as pessoas ajam da mesma maneira, mas as culturas, os mercados são muito diferentes. Uhum. Né? Eu sempre fui do Rio, então as pessoas, o Rio de Janeiro é cheio de mimimi, o Rio sempre é meio diferente das outras regionais, mas é diferente, gente. É diferente. Os médicos aqui são diferentes, a forma de lidar com o paciente é diferente. São Paulo é muito mais institucionalizado, tem grandes hospitais, grandes empresas de referência. O Rio é mais artesanal, é mais na mão do médico. Então, essas regionalidades precisam ser respeitadas, senão você destrói a cultura. E não adianta, você não vai fazer aquilo melhorar, você só vai piorar o cenário. Então, acho que isso a gente foi aprendendo juntos, e a DASA fez isso, na minha opinião, com uma maestria enorme, porque ela preservava as lideranças locais durante pelo menos um período, acordado, obviamente, com as pessoas, né? Se você quiser sair, ok, mas eu te proponho ficar aqui pelo menos 2 anos, para fazer essa transformação aos poucos, não fazer uma coisa abrupta. Porque a vontade que dá é fazer, né? Eu quero melhorar a margem, eu quero melhorar resultado, eu quero botar processo aqui dentro, eu quero botar controle, mas às vezes você tem que ir com calma, porque senão você vai piorar o resultado ao invés de melhorar. E esses teus 19 anos aí de DASA foram 19 anos de crescimento ou tiveram alguns tombos no meio dessa jornada? Uma Não, vida, eu fui né? mudando de área. Eu considero todos de crescimento, sim. Não crescimento vertical, né? Eu andei de Uhum. lado um pouco, mas eu mudei de posição. Eu comecei como chefe do laboratório de hematologia, junto com a citometria de fluxo. Depois eu acabei assumindo uma área de relacionamento em algumas unidades. Aí eu fui para, quando a DASA chega, eu viro gerente de atendimento da marca Lâmina. Depois eu viro diretora da marca com a aposentadoria do ex-dono, que ficou 2 anos com a gente. E a partir desse momento eu fico ali acho que uns 4, 5 anos, ajudei a fazer uma transformação na marca, porque era uma marca considerada premium do ponto de vista comercial, mas ela não entregava em Aí, atributos. como é que era isso, André? Desculpa te interromper. Você gerou muita inveja nesse teu momento de lâmina? Você vai aí para a marca premium, você vai aí ser a estrela Não, eu brincava assim, premium é a marca, eu não sou não. Para justamente para evitar esse tipo de conflito. Então, o foco era entregar um posicionamento diferenciado do Bronstein na ocasião, porque senão não fazia sentido ser multimarca. Né? E esse desafio foi dado na época pelo Caio Oriemo para mim e para, na época, gestora do Bronstein. Assim, vocês vão ter que separar as marcas, porque se não separar, não faz sentido nenhum ter duas marcas. E o Lâmina tinha um posicionamento comercial melhor e estava inserido dentro dos hospitais da Zona Sul do Rio, os hospitais considerados melhores na ocasião, os hospitais premium, etc. Então,
teve todo um trabalho de reposicionamento de marca, de infraestrutura, de transformação de parcerias, que foi muito bom. Eu aprendi muito nessa ocasião, aprendi muita coisa. Um trabalho forte com marketing, falando de branding, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu aprendi. E foi muito legal. A gente conseguiu preservar o posicionamento da marca, fazendo uma transformação enorme. Só que, obviamente, com todo o apoio da companhia e com um CAPEX significativo para fazer essa mudança. A partir dessa entrega, eu vou aí para o SUS, para a área pública da DASA. E foi o lugar que eu Isso mais. aí até agora, isso aí até agora, até você chegar no SUS aí, essa tua jornada de crescimento DASA, era só apanhando, era só na marra ou tinha curso externo? Não, eu fiz um MBA em gestão de negócios, porque eu queria ter uma Ah, visão. bom, poxa. Eu queria ter uma visão Tava ficando com pena de você, tava apanhando demais, poxa. Não, não. Eu aprendia muito na empresa, tinha uns quadros, as pessoas eram maravilhosas. Mas eu queria ter uma visão mais técnica fora da empresa e eu não queria ter Ah, uma. você buscou. Eu Isso não era uma busquei. Na exigência. Tá. verdade, eu consegui subsídio da empresa, Uhum, mas eu uhum. quis fazer um MBA fora da área da saúde. Todo mundo, todo médico em geral vai fazer MBA em saúde, né? Eu fui fazer em gestão de negócios, MBA em negócios, E porque eu acredito que queria, tenha era a sido única ótimo, médica né? da minha turma, porque eu queria ter uma visão mais de fora, assim, de logística, de Diversidade, né? negociação. Oi? Diversidade, né? Exato, eu queria ter uma de economia, então eu acabei indo fazer um MBA no IBMEC naquela época, que para mim foi super importante, e realmente abriu meus horizontes, assim, eu comecei a enxergar marketing, então, de uma forma muito diferente, eu tinha muito pouca experiência com isso, médico não tem, a gente não tem isso Sim, sim, na sim, sim. formação, né? A gente não fala de atenção primária, a gente não fala, agora fala, na minha época não falava. A gente precisa buscar esses gaps aí para poder estar dentro, estar atualizado dentro do mercado. E aí fui para a área pública, fui trabalhar com o SUS, numa parceria de serviços de diagnóstico, a DASA ganhou algumas licitações. É, Nessa ocasião, a gente fez uma implantação grande no Rio de Janeiro. Na época eu cuidava de Rio, Espírito Santo, Tocantins e Minas Gerais. Viajava Meu pouco. Deus do céu. Poxa. Viajava pra caramba, então vivia no avião. Mas também foi muito gratificante porque você vê, você consegue, numa parceria público-privada bem estruturada, levar dignidade para um público que eventualmente não tem, eventualmente, frequentemente não tem nada, né? Cansei de ver unidades de atendimento com grade na porta, grade mesmo, tipo grade de presídio para o paciente ficar do lado de fora, no sol. A gente saía transformando tudo. Se tinha a Uhum. CAPEX, óbvio, tinha investimento, a gente tinha garantia de investimento para fazer, estava dentro do projeto da licitação, e aí a gente foi trazendo essa palavra que virou tão moda que eu acho estranho até hoje, que é a humanização do atendimento, né? Acho isso muito estranho. Assim, claro que tem que ser Sim, humanizado, sim, sim, sim. mas precisa trazer essa palavra, porque era muito cruel. Teve muita coisa muito difícil que a gente encarou e viu, mas foi tudo muito bem sucedido. A partir daí, já em 2011, eu recebo um convite para ir para uma empresa que trabalha com parceria público-privada no Rio de Janeiro. E a gente monta o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, que é o Rio Imagem, ali na Presidente Vargas. Ah, que Não sei se legal. você teve a oportunidade de ver. Eu fiquei Aquele 3 anos projeto é um nessa empresa. barato, né? Era um espetáculo aquele, era realmente Eu encantador, tô, assim, André, eu tô lá no Supercentro Carioca agora de oftalmo, lá em maravilhoso. Benfica. Putz, espetacular. Essas É. iniciativas são muito legais, elas tinham Muito. Foi que na época que as UPAs perdurar. começaram a crescer no Rio de Janeiro, tudo estava dando certo, né? E o Rio Imagem era um ícone, assim, porque a fila de espera para tomografia e ressonância era de 2 anos no Rio. A gente conseguiu botar em dia essa fila. Os pacientes Legal. até estranhavam, a gente atendia 1.000 pacientes por dia, é uma área de 10 mil metros quadrados, todo paperless, eu não tinha um papel circulando ali dentro. Era um projeto desenhado para ter escoamento de fluxo, então o paciente começava pela recepção e terminava no fundo do prédio, todo direcionado, como se fosse uma linha de montagem mesmo. É, Esses pacientes conseguiam pegar o resultado do ultrassom no mesmo dia e, eventualmente, conseguiam marcar para aquela semana. Tinha gente que estranhava, Que dizia, peraí, isso?
Vocês estão cobrando quanto pelo exame? Não, aqui é de graça, aqui é SUS, a gente não cobra. Então teve uma quebra de paradigma muito grande na época. Assim, os pacientes chegavam 7 horas da manhã para fazer exame às 5 da tarde. E a gente avisava, não precisa, você pode chegar aqui com 1 hora de antecedência, dependendo do exame, 1 hora e meia, 2 horas para preencher toda a papelada, formulário que você precisa, todo o questionário. Mas é isso, você não precisa E chegar. era superavitário ou dava prejuízo, André? Dava resultado, porque o volume, Sério? a demanda do SUS é absurda. Então, a gente nem tinha demanda espontânea ali, porque senão a fila ia virar o quarteirão na Presidente Vargas. Era regulado pelo Uhum, Estado, eu tinha um call center lá dentro, e a gente ia baixando as filas de acordo com a demanda de cada município. Os municípios, às vezes, tinham que mandar os pacientes de van, porque as pessoas não tinham dinheiro nem para pagar passagem. A gente uhum, tinha uma lanchonete ali que a gente fornecia um lanche para os uhum, pacientes que uhum. ficavam muito tempo esperando, mas aos poucos eles foram entendendo que não precisa chegar com essa antecedência toda e você vai ser atendido. Eu tinha anestesista na sala vermelha que eventualmente entrava numa ambulância e levava o paciente para um hospital público quando era necessário, graças a Deus foi muito pouco, mas toda essa estrutura de retaguarda estava montada. Era maravilhoso. Só que a gente viu o que aconteceu com o governo do Rio, Uhum, o recurso começou a escassear, a gente começou a uhum, ter uhum, muita uhum, dificuldade de uhum. administrar, foi cansando, né? Pô, trabalhei tanto para acabar desse jeito, não tem condição. Aí recebi um convite para ir para a Reddor, para a diretoria médica corporativa, e para lá fui e fiquei por lá por 4 anos. E como é que E foi essa frustração do do SUS? negócio exatamente, ter fechado a torneira de um Ah, é projeto que você muito. devia estar. Você começa a ter uma coisa de coração muito forte, né? Que você vê o resultado ali. Hum. Ô, Ricardo, é muito frustrante porque você tem uma característica que eu percebi tanto na DASA, quando eu trabalhei na área pública, quanto ali, nessa parceria com Rio Imagem, que quem trabalha para o SUS, quem trabalha no SUS e consegue desenvolver um trabalho digno, é muito apaixonado pelo que faz. Então, os funcionários eram muito engajados, eu não perdia ninguém, eu tinha fila de médico querendo fazer exame lá. A gente tinha vários exames de imagem e tinham pessoas que pediam, eu quero trabalhar com vocês. E não é porque tinha um volume muito grande, tinha um volume muito grande e a gente remunerava como o mercado privado. Mas era uma relação tremenda. E as Uhum, pessoas gostavam, gostavam. Eu tive a oportunidade na DASA ainda de trabalhar na área pública com os serviços móveis, tomografia, ressonância, e na época de grandes crises, naquela tragédia que aconteceu na Serra, das uhum, enchentes e tudo mais, enfim, na própria tomada lá do Morro do Alemão, eles montavam hospitais de campanha para receber as pessoas ou para tentar assistir as pessoas e o laboratório era obrigado a ir, eventualmente o tomógrafo móvel ia. Eu não perdia ninguém. Eu falava, esse povo que trabalha comigo é doido. Você quer passar uma semana na serra, num hotel que mal tem comida porque tá tudo muito ruim por lá e tal, né? As condições eram muito complicadas. Eu tinha voluntários, as pessoas queriam, tem essa coisa, né, do propósito. Eu quero fazer parte desse projeto que é um projeto bacana, que está trazendo dignidade, que está trazendo melhoria, que está trazendo desfecho melhor do que o que a gente tem hoje, né? Então foi muito bom. Então quando fecha, quando acaba, não fechou, né? sim, Eu acabei sim, sim, saindo, sim, mas sim. as pessoas ficaram com muita dificuldade de tocar o serviço. Ele mudou um pouco de característica, obviamente, eu não tenho mais notícia. Mas era um exemplo aquilo, era um espetáculo. Então é muito frustrante, a gente ficou muito triste. Tá, Mas não posso. Você não pode deixar de falar. Como é que é a tua experiência aí desses 4 anos de Redditor? Que é a tua imagem aí para essa marca tão relevante para o país também? não, também foi uma experiência muito boa. Eu tenho um carinho muito especial pela própria família. Eles são muito presentes, são muito trabalhadores. A gente teve um relacionamento muito bom. Eu era da diretoria médica corporativa. Eu Uhum. trabalhava com a vice-presidência médica e a gente trabalhava com projetos em saúde, não obrigatoriamente inovações, mas projetos que agregariam valor ou trariam diferenciais para a própria rede. E você gosta Então, pouco de participar dos projetos. adoro. Então, foi desde instalar um call center numa praça que não existia até criar um produto verticalizado com a Bradesco dentro da Reddor para atender, a princípio, os funcionários da Reddor. Esse projeto se Uhum. perpetuou, que é o GTS, e eu participei de toda a modelagem desse projeto, junto, obviamente, com o time da diretoria médica.
foi muito bacana, foi uma fase de também. Eu sempre aprendo muito. Eu falo às vezes que assim, as pessoas, eu tenho que pagar às vezes para trabalhar, porque a gente aprende tanto quando a gente está Não inserido precisa nesse. falar isso também. Não, pois é, mas acho que você corta essa parte. Ô, Ricardo, se a gente não se divertir trabalhando, a vida vai ficar uma porcaria, não é não? Sim, A gente sim, passa sim. uma boa parte do nosso tempo, a maior parte do nosso tempo trabalhando. Eu falo isso sempre para os meus funcionários, sempre falei. Tem que ser bom, tem que ser agradável, você tem que estar feliz aqui, porque senão você está no lugar errado. Se eu estou Uhum. ali, trabalho ali 8, às vezes 10, na época da pandemia, sei lá, quase 12 horas, enfiada dentro de um hospital trabalhando, eu tenho que gostar muito do que eu faço. E o ambiente tem que ser bom, o ambiente tem que ser amigável, as pessoas têm que estar aqui com o mesmo propósito. Senão não faz sentido nenhum. Vou fazer outra coisa, vou ser feliz fazendo outra coisa, né? Então, eu gosto, eu sou muito entusiasmada, assim, projeto novo, então, eu embarco mesmo, e é bom porque você acaba sempre, eu sempre tenho alguma coisa para aprender com alguém, não tem essa história de que, eu estou numa posição em que eu não aprendo mais com quem está numa posição diferente da minha, só daqui para cima, não, eu aprendo com todo mundo, eu acho que é assim que a gente troca e cresce na vida. Tá, e aí aqui, vamos caminhando aqui para um desfecho, apesar de terem aí inúmeras jornadas suas super relevantes, que a gente podia ficar aqui mais uns 3 episódios conversando, Uhum. como é que hoje você considera que tem equilíbrio entre sua vida pessoal? Existe primeiro work-life balance? Existe, dá para ter um equilíbrio ou a vida é desequilibrada? Como é que é o teu ponto de vista e como é que você está posicionada hoje nisso? Olha, eu sempre enxerguei isso como um equilíbrio. A minha vida pessoal nunca atrapalhou meu trabalho, nem vice-versa. Eu sempre, de novo, não sei se eu fui exemplar Óbvio. em todas as minhas funções, né? Mas eu sempre me dediquei muito ao trabalho, muito, assim, eu não entro pela metade, eu entro de cabeça. Mas eu sei a hora de. Acabou esse horário, agora eu estou num outro cenário e agora eu tenho que me dedicar a essas questões, a essas pessoas, a minha casa, a minha família, mas sem muito planejamento, entendeu? Não tem essa coisa de, agora eu tenho que ser assim. Não, é natural, para mim isso é natural. E isso, o que me ajudou bastante, claro que tem os momentos em que você fica super estressado, precisa tirar férias, tem burnout existe, não é brincadeira. Já passei por isso, inclusive, em situações mais críticas, mas o que me ajudou muito durante essa trajetória, eu sempre fui uma pessoa muito cética em relação a algumas terapias que eram consideradas alternativas, hoje são integrativas, né? Mas foi o mindfulness. Eu fui fazer um Uhum, curso de mindfulness e, além de tudo que eu ganhei no curso, né, eu até hoje tenho esse aprendizado incorporado. Então, essa coisa da atenção plena, eu tô aqui. Eu não posso estar aqui uhum, falando com você, olhando para o meu celular, pensando no que eu vou uhum. fazer daqui a pouco. E isso é exercitável, não é fácil. Às vezes a cabeça viaja, a gente dispersa, né? Tá numa reunião importante, mas está pensando numa Sim, outra sim, coisa que sim. você tem que fazer, sua agenda está lotada. Tem às vezes uma secretária te mostrando, ó, acabou o horário, você tem que entrar em outra, mas eu estou aqui, vai ser pleno, vai ser, eu vou extrair o máximo que eu puder desse momento para eu poder contribuir, para eu poder aprender. Acabou esse momento, eu vou para o outro. Então, isso eu tento fazer isso no meu dia a dia. E tem algumas técnicas, né, de para respirar, levanta, bebe água, coisa que a gente não faz. Então, isso eu introduzi muito na minha vida com o mindfulness, que eu fiz, deve ter uns 10 anos. Foi quando eu tive contato com essa técnica. E eu tento preservar isso. Não faço todo dia, né, às vezes não dá tempo Uhum, mesmo, mas a filosofia está aqui na cabeça, né? Eu aprendi a pensar diferente. Então, conciliar para mim não é um esforço, é uhum. natural. Ficou uma ponta solta, depois eu vou resolver. Tá? Hoje, desculpa, não consegui, não dei atenção para alguém que veio falar comigo naquele momento porque eu estava ocupada, mas falo com você depois. Eu sempre tento conciliar isso para poder tirar o máximo desses momentos. Então, não é uma coisa pensada, estruturada na minha cabeça, é meio que natural, entendeu? Tua filha ter feito medicina, gerou tensão em algum momento?
Foi só orgulho? Como é que Não, é aí a meu marido cabeça é de mãe? médico também, né? Meu marido é médico, é clínico, faz consultório, então ele ficou muito orgulhoso. Eu fiquei desesperada no começo, porque ela é uma pessoa, ela é muito comunicativa. Desde pequena, ela é aquela pessoa que fala com poste, ela conversa com todo mundo. A festinha dela privê tem 80 pessoas. E ela escreve muito bem. Então eu falava assim, o nome dela é Isabel. Eu falei, Isabel, vai fazer jornalismo. Você é da área de comunicação, vai fazer essa parte de vídeo, vai para televisão. Não é. Você vai se enfiar num hospital, você vai estudar igual uma louca. Isabel, vem me ajudar, Isabel. O médico estuda a vida inteira. Mas não adiantava, porque diferente de mim, ela fala que quer ser médica desde os 7 anos de idade. Então, Uhum, ela falou assim: teve um momento que ela falou, mãe, desiste. Se eu não passar esse ano, eu vou tentar de novo ano que vem, e eu vou tentar no outro, e eu só vou sossegar quando eu virar médica. Aí eu respeitei, falei, tô ficando louca, uhum, não posso fazer essa pressão. Ela escolheu a especialização que ela se identificou, que eu achei maravilhoso. Ela foi fazer medicina de família e comunidade. Ela ama o que ela faz, ela adora os pacientes, ela tem uma dedicação enorme, está fazendo uma pós-graduação, de cuidados paliativos. Então, é um caminho que muitas pessoas olham e falam assim, nossa, coisa difícil, que duro, né? Mas ela também faz com a maior naturalidade. Então, Ah, apesar então de você foi fazer saúde pública para conectar mais ainda com a tua filha, poxa. Não, eu decidi antes. Mas a gente troca muita figurinha. Ela me ensina a beça. A gente troca muita figurinha, assim. E saúde pública é isso que o Gonçalo Vecina te falou, que é um craque, né? Um mestre, né? É saúde, né? Não tem isso. A gente tem que Sim, olhar sim, para o sim. que tem de melhor nas duas áreas e tentar conciliar isso. E a última, o que que é sucesso para você? Depois dessa jornada toda? Sucesso é uma palavra difícil de definir, né? Mas para mim, especialmente, sucesso é estar bem comigo, estar bem com a minha família, chegar em casa e ter conforto, naturalmente. É trabalhar com o que eu gosto, com pessoas que eu me identifico, eventualmente numa empresa que me traga muita satisfação ou até independente, né? Eu nunca, não segui a carreira autônoma aí do médico de ter um consultório e tudo mais, mas eu me identifico com empresas que têm propósitos parecidos comigo e eu tenho sido muito feliz nessa minha jornada. Então, isso para mim é sucesso. Eu estou bem, estou feliz, estou em paz, isso está bom, tá bom. Dá para ganhar mais dinheiro? Sempre dá, né? Mas não é o mais importante, não. O importante é a gente estar bem. Tá bom, maravilha. Doutora Andréia, muitíssimo obrigado. Uma aula espetacular, tá? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Parabéns de verdade aí pela jornada. Muito engrandecedora para todos nós. Não desista nunca, continue com esse sorriso no rosto, continue animada, fazendo seus projetos e botando eles para frente, que a gente só tem a agradecer. Obrigado de verdade, tá? Muito obrigada, Ricardo. Super importante essa conversa. Estou muito feliz de ter te conhecido. Obrigada, Cida, mais uma vez aí por ter aproximado a gente. E estou à disposição quando você quiser bater mais um papo, estou por aí. Tá bom, Obrigada. maravilha. Tchau, tchau. Um Pessoal, até beijo. terça-feira. Fica com Deus, hein?